que há sobre aquele texto. Esse texto começa a mencionar, e a minha mente é levada cativa, a respeito de um tempo, a respeito de um... Que tempo é esse? O tempo em que eu e você queríamos andar na nossa própria margem. O tempo antes, recapitule, antes do joelho dobrado, antes da lágrima descendo, antes da mão levantada aceitando Ele como Senhor e Salvador de sua existência. Antes eu e você andávamos na nossa própria margem. Andávamos na nossa margem aonde nós tínhamos a nossa própria estabilidade. Estávamos seguros no nosso mundo. Estávamos seguros dentro de nossa margem. Só que de repente aparece um tal de Jesus de Nazaré, que Ele vai estender um convite. Sai de sua margem e entra dentro do meu barco. Sai de sua margem e entre dentro do meu. Então vamos raciocinar, olhe para mim, para você entender. Jesus está primeiro convocando alguém para sair de um lugar de instabilidade e entrar no barco. Barco não é um lugar de estabilidade. Barco não é um local onde tudo vai ficar a toda hora em seu controle. Barco não é um lugar aonde a todo momento vai ter solidez. Não. Ele está me tirando de um lugar aonde é sólido, aonde um lugar que tem estabilidade, e está me convidando para entrar dentro de um barco. E olha que interessante que esse ambiente que ele está me convidando é um ambiente que o texto vai dizer da seguinte maneira: e naquele dia já sendo, toda a igreja repita comigo, e naquele dia já sendo tarde. Grite mais uma vez, tarde. Então quer dizer que o convite que está chegando, não está chegando de dia, está chegando de noite. Então o convite que está chegando para mim sair da minha margem, entrar dentro de um barco, entrar dentro de um ambiente de improbabilidades, não é de dia, é de noite. Já sendo, então o que isso vai pressupor? Que quando Jesus está convocando alguém para sair da sua margem, entrar dentro do barco dele, em um ambiente de improbabilidade, está sendo o quê? Um período de escuridão. Então quer dizer que o convite de Jesus não é quando está tudo claro, é quando está tudo escuro. Então quer dizer que o convite chega, não é quando está tudo no meu controle, em si quando tudo já fugiu do meu controle. Então quer dizer que esse convite para mim sair da minha margem, entrar dentro do barco dele, é um período de escuridão. Perceba que o que faz você ter controle é luz. Perceba que o que faz você ter controle da sua própria casa é a luz que ali está. Você conhece todo o ambiente da tua casa. Por quê? Porque nele tem luz. Agora pega, por exemplo, simplesmente às 8 horas da noite, desligue toda a luz daquele ambiente. O que vai acontecer? Você vai virar um perdido morando dentro da tua própria casa. Porque o que faz você ter controle daquele ambiente, o que faz você ter controle da tua casa é a luz que ali está. A luz faz você mudar de sala para cozinha. A luz faz você mudar simplesmente de lavanderia para o terraço. Agora tira a luz daquele ambiente, que você vai andar, você vai esbarrar, você vai cair. O ambiente simplesmente que você está vai diferir. Por quê? Porque simplesmente quando falta luz, eu me torno um estranho dentro do ambiente que eu controlava. Algo está sendo muito claro aqui? Levanta a mão e diga aleluia. Então grite mais uma vez, naquele dia, já sendo tarde, veio o convite. Agora fala, pastor Diogo, que hora que veio o convite? Olha para o irmão e fala, é simples. Fala para ele, é simples. É quando está tudo escuro. Fala para ele, é quando você perdeu o controle. É quando aquilo que estava no seu controle pela claridade se perdeu. É quando aquilo que estava em detrimento do seu controle se perdeu, porque a luz saiu daquele ambiente. Alguém está casado, e era bem casado enquanto tinha luz. Só que quando a escuridão entrou dentro desse casamento, você é casado hoje com um estranho. Você é casada hoje com uma estranha. Alguém trabalhava dentro de uma empresa
empresa, ou você tinha uma empresa, que aquela empresa você governava ela enquanto ela tinha luz. Mas quando a luz, estou falando de uma forma espiritual, sai daquele lugar, você se torna um cego dentro daquele ambiente que você controlava. Só que isso me traz à tona de ficar feliz em pregar para você. Por quê? Porque o convite não vai vir quando está tudo muito bem. O convite não vai vir, arrepiou pela primeira vez, um beijo para o céu. O convite não vai vir quando está tudo sob meu controle. E naquele dia, já sendo tarde, vem o convite. Sai da sua margem que você tem estabilidade e vem para o ambiente aonde eu estou. Só que tem um detalhe. O ambiente que ele está te convocando é um ambiente para você não enxergar com os olhos seus, mas começar a enxergar com os olhos dele. Vou repetir mais uma vez. O ambiente que ele está tirando você, porque já é tarde, já é? Então está o que, pastor? Eu estou subindo em cima de um barco que está escuro o ambiente. E tem um detalhe. Nós somos tão limitados que se nós formos olhar o texto, simplesmente eles não vão ter controle daquilo que está debaixo do mar. Eles não vão ter controle daquilo que está a 1 quilômetro de distância. Eles não vão ter simplesmente controle daquilo que está à esquerda, daquilo que está à direita, porque é escuro, é tarde, é trevas. Só que tem um detalhe: quando eu aceito o convite de entrar no barco dele, eu não vou enxergar mais com os meus olhos, eu vou enxergar com os olhos de Jesus. Ah, você não entendeu isso? Levanta a tua mão para me entregar a primeira profecia. Porque nós que estamos aqui somos tão limitados que não conseguimos enxergar o que está por detrás dessa parede. Mas se você aceitou o convite, ele está dizendo, você aceitou o convite de alguém chamado Adonai Rohi. O que é Adonai Rohi? Adonai Rohi é aquele que enxerga tudo, é aquele que enxerga tudo, é aquele que vê, é aquele que controla. Ou seja, tudo que está fora do meu campo de visão, tudo que está fora do meu controle, pelo simples fato de eu ter aceitado o meu convite, o convite de Jesus, de ter saído da margem, entrar dentro do barco, então significa que quando eu estou dentro do ambiente dele, eu vou começar a enxergar com os olhos que ele vai colocar sobre mim, e eu vou simplesmente enxergar com os olhos daquele que está dentro do barco. Pastor, não estou entendendo. Se vier alguma coisa por debaixo do barco, ele enxerga. Se vier alguma coisa que lá na frente, a 1 quilômetro, você não está enxergando, ele já está enxergando. Se vier alguma coisa que a sua direita vai te afrontar, ele já está enxergando. Se vier alguma coisa pela sua direita te afrontar, simplesmente ele vai estar enxergando. Levanta a tua mão, porque você está aqui, mas ele está enxergando aquilo que os seus olhos não conseguem enxergar. Ele está contemplando aquilo que está fora do seu controle. Ei, irmão, aquilo que eu disse até alguns domingos passados, você está aqui, mas talvez daqui uma semana um acidente iria acontecer, você não enxerga, mas o Adonai Rohi já está lá naquele lugar. Você está aqui nesse lugar, e alguém já está preparando alguma coisa para acabar com você, acabar com a tua casa, mas porque alguém aceitou o convite de ter saído da tua margem e entrar dentro do barco, eu trago uma notícia para o inferno. Pode se levantar onda, pode se levantar tempestade, pode vir alguma coisa na escuridão, ele está no controle da tua existência. Aleluia. Mas quando eu peguei, o texto diz: aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Irmão, quem está debaixo da sombra está na escuridão. Imagina alguém que está debaixo de umas asas e as asas estão acobertando. Quem está debaixo da asa está na escuridão, mas não é uma escuridão para te ocasionar medo, não é uma escuridão para fazer você perder o controle, é uma escuridão para você ser dependente da presença. Aleluia. Olha para esse irmão e diga assim para ele: existem coisas que acontecem com você. Não fala com um pouquinho de mais fé, com pimenta com reino. Fala para ele assim, ó: existem coisas que acontecem com você. Existem coisas que fogem do seu controle, para que você aprenda a matéria mais difícil, a matéria da dependência. Olha para o irmão e fala assim: ele não perdeu o controle, ele está enxergando. Vê se ele aceitou. Pergunta para o irmão, fala assim: aceitou o convite? Fala para ele. Não, pergunta para ele: aceitou o convite? Saiu da sua margem?
já está aqui dentro desse barco. Fala para ele assim: acalma teu coração. Acalma teu coração. Quem perde a visão sou eu. Quem perde a visão é o país. Quem perde a visão é o mundo. O guarda de Israel não dorme, não tosteneja. Se estou dentro do meu barco, eu vou ficar de sentinela para cuidar de você. E naquele dia, já sendo tarde. E naquele dia, já sendo tarde, veio o convite. O convite é tarde no sentido não que passou o tempo, mas é no sentido que eu perdi o controle. Nunca é tarde o suficiente para aceitar o convite. Olha para o irmão e diga assim para ele: se eu sou você, fala para ele, eu saio da sua margem hoje. E diga assim: está no barco dele, fala para ele, não é estar em tranquilidade. Diga assim: estar no barco dele, fala para ele, estar dentro do barco dele é estar sujeito a improbabilidades. Estar dentro do barco dele é estar sujeito a tempestades, a ventos. Mas diga assim para ele: o que basta é a presença. Que esteja sempre tarde, tem um convite. Só que esse convite, primeiro entenda algo. Há uma despedida para mim entrar dentro desse barco, e despedindo a multidão. Então existe um convite que, se eu quiser aceitar, eu vou ter que me despedir de pessoas. Vou repetir mais uma vez. Existe um convite que, se eu quiser aceitar, eu vou ter que deixar algumas pessoas na margem para entrar dentro do barco. Vou repetir mais uma vez. Isso aqui é triste, mas é feliz ao mesmo tempo. Se eu quero aceitar o convite de estar no barco com ele, então não posso carregar todo mundo para a presença. Então é um lugar onde eu quero estar, mas eu preciso me desprender da minha margem. É onde está a dificuldade. Porque tem gente que quer estar no barco, mas não quer perder pessoas. Tem gente que quer estar no barco, mas não quer perder circunstâncias. Tem gente que quer estar no barco, mas não quer perder simplesmente ambientes. Entenda uma coisa, que quando o oleiro vai fazer um vaso, vira para um e fala assim: você é vaso, fala para ele. Primeiro que o oleiro ele vai ter que ir até o rio para poder pegar o barro. Para poder pegar o quê? Quando ele pega o barro, entenda isso, ele pega o barro e o barro vem para onde? Na sua mão. Ou seja, acho que parece simples, mas não é simples. Porque se o oleiro está pegando o barro, então ele está desconectando o barro do ambiente dele para vir para a mão do oleiro. É arrancar o barro para vir para a mão do oleiro. É arrancar o barro para que o barro possa virar um vaso. É onde existem pessoas que querem virar um vaso, mas não querem se desligar de ambientes velhos. Jesus hoje, de uma forma calma, de uma forma reflexiva, hoje nesse culto, manda dizer para alguém: não dá para aceitar o convite e ficar preso na sua margem. Não dá para você aceitar o convite de estar no barco com a presença e ficar ligado a pessoas. Porque tem pessoas, escute isso. O porquê que ele está dizendo despede da multidão? Simples. Porque a multidão não escutou o que você escutou. A multidão não teve acesso à revelação que você tem. Entenda uma coisa: entre o cumprimento da promessa e aonde você está, tem todo um processo. E se você carregar pessoas no meio desse processo que vai vir, porque você está dentro do barco, essas pessoas não vão compreender os ventos que sobrevirão sobre você. Então existem pessoas que não podem caminhar com você porque não tiveram acesso às palavras que você teve na margem. Existem pessoas que não podem estar com você no barco porque não tiveram acesso à revelação que você teve na margem. Alguém me ouve e diga glória a Deus. Vira para esse irmão e diga assim para ele, mais ou menos assim, ó: não será uma noite de azeite. Fala para ele, pode falar. Diga assim: será uma noite de vassoura.
Diga assim: não vai descer unção. Fala para ele: vai descer limpeza. Porque diga para ele assim: ele tem pressa. E fala para ele: não dá para você passar pelo processo que você tem que passar carregando bagagem extra. Vira para o irmão e fala assim: se despida da multidão. Se despida da multidão. É melhor estar com um no barco, que vai ser a sua estrutura na tempestade, do que uma multidão que vai te julgar pelas tempestades que nem você tem culpa. Quem olha de repentemente para o seu casamento, passando pela tempestade que você está, vai dizer para você: a fila anda, mas ela não entende que é Deus provocando tempestade para descongelar o coração do seu marido. Tem gente que entrou aqui nesse lugar, que se você contar a tempestade que você está passando naquela empresa, alguém vai falar: vende, joga fora, vai para outro lugar, o país está quebrado. Mas eles não entendem que pode ser Jesus que está ocasionando uma tempestade para poder fazer você voar muito mais alto que você está voando. É por isso que você precisa entender. Você lembra de Moisés? Grita bem forte: Moisés. Mais uma vez. Moisés vai decidir passar um tempo com Jesus, com Deus, com o Eterno. E Moisés está subindo no monte. Moisés não está com pressa de descer. Moisés não está cronometrando o horário para estar na presença de Deus. Não é como a gente, que nós estamos colocando Deus dentro da nossa agenda. Nós estamos colocando Deus naquilo que sobra de tempo na nossa semana. Porque meu maior tempo é na minha empresa, meu maior tempo é dentro daquilo que eu trabalho, em detrimento daquilo que eu acredito e vivo lá fora. Então eu estou colocando Jesus na minha agenda. Só que Moisés está me ensinando uma coisa: quando eu subir para a presença, eu não posso subir para a presença predisposto a cronometrar para descer dela. Porque uma vez que a presença me pega, ela não quer me largar. Aleluia. Uma vez que a presença me toca, não vai me despedir tão fácil. Então, se você entra por aquela porta já predisposto a cronometrar o culto para acabar, a presença nunca vai te pegar. Agora, o dia que você entrar por aquela porta, pegar o seu celular, desligar, pegar seu relógio e guardar e dizer: Jesus, eu não quero saber se amanhã é segunda-feira, eu não quero saber se eu vou pegar o busão, não quero saber se eu vou acordar às 4 da manhã. Eu quero sair desse monte, eu quero sair dessa presença renovado pela tua glória. Moisés está subindo, e o texto diz que pelo fato dele subir e não cronometrar, ele vai estar naquele monte e vai começar a acontecer algumas coisas. Primeiro, Deus desce no monte e cerca o monte com fumaça. O texto vai dizer que além dessa fumaça, no meio das rochas, entenda isso, começa a pegar fogo. Então tem fumaça e tem fogo. Tem o quê? E tem o quê? Só que tem um detalhe: Moisés, para subir no monte, teve que deixar todo mundo lá embaixo. Porque nem todo mundo que está simplesmente na mesma visão, o que vai acontecer? Quem está embaixo do monte, o texto vai dizer que eles olham para a mesma fumaça, eles olham para o mesmo fogo e dizem assim: Moisés morreu, vamos fazer um bezerro de ouro. Como é que pode, me escute, alguém me diga amém? Amém. Como é que pode alguém olhar para o mesmo fogo, para a mesma nuvem, com a mesma ótica? É simples. Alguém que está debaixo do monte está olhando o fogo, está olhando a nuvem e está dizendo morte. Mas quem está lá em cima está dizendo vida. 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 Entendam que aqueles que estão debaixo do monte estão olhando que aquilo que é presença é morte. Mas quem está próximo da presença, aquilo que é morte para quem está distante é vida para quem está perto. Ninguém pegou, vou falar mais uma vez aqui. Para quem está distante, está olhando a presença, pegando fogo, pegando fumaça, dizendo: isso é morte, isso é besteira, isso é perca de tempo. Mas para quem está perto da presença, está dizendo: essa fumaça, se eu pudesse eu pegaria um pouquinho e levava para casa. Se eu pudesse pegar um pouco desse fogo, colocar um pouco no meu bolso, levar para casa fazer isso. Entenda isso: quem está distante da presença vai ver o fogo, vai ver a fumaça, vai dizer: é besteira você está lá, é besteira você está na presença, você é jovem demais para ser crente. Olha as baladas, olha o Lollapalooza, pegando de um lado, pegando do outro, olha o narguilé, olha a balada. Quem está distante da presença simplesmente vai olhar você na presença e vai dizer: isso é morte, isso é besteira, isso não tem nada. Mas para você que está aqui, só você sabe que a gente não enxerga ele, mas está todo arrepiado.
culto. Sabe que aqui começou esse culto e a gente não sabe se o céu está descendo, se a igreja está subindo. A gente só sabe que a gente não quer que acabe. Se a gente pudesse, pegaria o nosso colchão, trazeria nossa cama para cá, porque o único momento que a gente sente refrigério, o único momento que a gente sente um pouco de alegria, um pouco de paz existencial para nossa alma, é quando dá 6 horas, é quando eu entro por aquela porta, eles começam a entoar os louvores, a pastora sobe, vem a pregação, e aonde eu entendo, eu posso perder pessoas que trocam a presença por bezerro de ouro, nem que eu ande sozinho, mas a fumaça e o fogo ninguém tira de mim. Levanta a tua mão de profeta, levanta a tua mão, levanta. Agora coloca no ombro desse irmão e diga assim para ele: aí, fala para ele: aí, vai trocar fumaça e vai trocar fogo por pessoas. Vira para a irmã e fala para ele: fala que hoje eu estou feliz, que eu estou cabeludo hoje, estou até com franja, diga glória a Deus pela minha franja, diga. Olha para a irmã e fala para ele assim: aí, vai trocar a presença, vai se desligar da fumaça, vai se desligar do fogo, só porque tem gente que quer adorar bezerro de ouro, só porque tem gente que quer andar do jeito que quer, falar do jeito que quer, acessar sites pornográficos. Jesus está dizendo para você: se você aceitou meu convite, começa a dar tchau para a multidão, vem comigo, que vai ter glória, vai ter glória, vai ter glória. Fumaça e fogo, para quem está distante diz. Tudo isso está matando Moisés. Moisés falou assim: não está matando não, está me fazendo viver. Pessoas que falam que é morte você vir, que é morte você ser discipulado, que é morte você compartilhar a tua vida com os pastores, que é morte você se sacrificar para estar aqui. Pessoas que estão distantes e olha a fumaça, olha o fogo e diz: é morte. Mas hoje Deus está dizendo para você: quando alguém disser para você que tudo isso é morte, significa que você está no caminho certo, significa que você está entrando com quem é certo, significa que você está no ambiente que é certo. Porque se estão criticando o fogo e a fumaça que você está vendo, no fundo está doendo aqui, ó. Está doendo aqui porque tem gente que daria tudo para ter a paz que você tem, tem gente que daria tudo para ter a felicidade que você tem. Alguém que entrou aqui talvez não tenha nem dinheiro suficiente, mas você tem uma paz que excede todo o entendimento. O que é uma paz que excede todo o entendimento? É uma paz que foge do entendimento, que é aquilo que eu não consigo explicar. Esse dia eu vi um pastor amigo que ele perdeu o filho passou por um processo, morreu. E se você olhar para esse pastor, parece que ele não perdeu o filho. Você olha para esse cara, como é que pode? Ele está pregando e algumas semanas atrás ele perdeu e enterrou o filho. Não dá para a gente entender, porque é uma paz que foge do nosso entendimento. É por isso que você pode entender que paz não é ausência de guerras, é você estar fortalecido e você estar de pé no meio das guerras. É isso que as pessoas lá fora não entendem. Está nessa presença, venha o que vier, venha da onde vier, pode vir debaixo do barco, pode vir de cima. Eles não entendem que não é o formato nem a fortaleza das madeiras do meu barco, mas é a presença que se acende comigo todos os dias. Aí Jesus naquele dia já sendo tarde, veio o convite, eu entro dentro do barco. Aí ele fala assim: tá bom, aceitou o convite, dá tchau para a multidão, se quiser ficar com a presença. Aí de repente eu entro, me despeço da multidão. Tá bom, Jesus, me despedi da multidão. E agora qual é a próxima frase que o Senhor vai me dizer? Tá bom, eu falo, passemos. Como é que é? Naquele dia, já sendo tarde, aceitou o convite? Aceitei. Se despediu da multidão? Se despedi. Qual é a próxima frase? Grite bem forte: passemos. Não dá mais uma voz bem forte assim: passemos. Entenda uma coisa que Jesus está dizendo. Primeiro, simples: passemos não está no singular, passemos está no plural. Então significa que alguém mais vai passar com você. Vou repetir mais uma vez. Se ele está dizendo passemos, então entenda isso. Se ele está dizendo o quê? Passemos. Então o que ele está dizendo? Aconteça o que acontecer no meio do caminho, a outra margem já é uma realidade. Vou repetir mais uma vez. O que ele está dizendo? Passemos. Então o que ele está dizendo?
aquilo que pode acontecer no meio do trajeto não vai influenciar na chegada do destino. Olha para esse irmão, em nome de Jesus, diga assim: passemos. Mais uma vez, passemos. Diga assim: você não passa sozinho. E diga assim para ele, quando ele disse para você passemos. Diga para ele, quando ele disse para você passemos. Diga para ele assim, ele está dizendo para você: aconteça o que acontecer no meio do trajeto, isso não vai impedir de você chegar na outra margem. Vai levantar essa mão e dar glória a Deus com mais fé ou não? Passemos, passemos. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, ninguém nos para de chegar na outra margem. Posso profetizar? Levanta a sua mão e deixa eu profetizar, em nome de Jesus de Nazaré. Sabe o que ele está dizendo para você? Sabe o que é passemos? No dia que você estiver tão triste, com a sua alma vilipendiada, com vontade de morrer, aí você entra naquele carro, querendo bater seu carro, aí ele está dizendo para você, enquanto você estiver no motorista, eu estou no banco do carona chorando junto com você. Sabe aquele dia simplesmente que você perdeu o seu emprego, e você está voltando para casa, e a coisa pior, não é só olhar para a esposa, mas é olhar para sua filha, para aqueles olhinhos de jabuticaba, que está brilhando diante de você, e sua filha falar: papai, me dá uma boneca. Você não vai ter dinheiro para comprar aquela boneca. Entre você chegar em casa, entre o caminho, existe uma tormenta, uma agressão psicológica toda ferrenha, que vai perturbando você. E Jesus está dizendo assim: queridão, quando você aceitou o convite, estou dizendo passemos. Se for para entregar currículo, eu vou junto com você. Passemos. Jesus está dizendo para você, no dia em que você estiver simplesmente, aí daqui a pouco você está sentado assistindo um jogo, aí você sente aquela dor do lado, aquela dor te incomoda, aí você deixa passar um mês, deixa passar 2 meses, aí depois você vai adiante do médico, o médico vai passar uma receita, fala que vai fazer alguns exames e vai descobrir aquele câncer, vai descobrir aquela doença. Jesus está dizendo para você, você vai pensar que vai morrer, você vai pensar que você vai desistir, que você vai deixar todo mundo no vendaval da sua existência. Aí Jesus está dizendo, quando você estiver deitado naquela maca, quando você estiver deitado para fazer ressonância, eu deito junto com você, porque nós temos a predisposição para entender que quando nós estamos passando por um sofrimento, Cristo está fora do nosso sofrimento, está calado, Ele está simplesmente olhando para o outro lado, de costas viradas para mim. Só que Jesus está dizendo para você, eu não estou simplesmente lá no alto, eu estou no meio do teu sofrimento. Quando for para você passar por aquele dia, quando você for passar pela pior tormenta da tua vida, lembre-se dessa mensagem: do teu lado está alguém que, pelo simples fato de você ter aceitado o convite, está dizendo: venha o que vier, passemos. Aconteça o que acontecer, passemos. Ainda que ninguém te entenda, ainda que te abandone, Ele está dizendo: passemos. É isso que o mundo lá fora não entende. Ter essa presença vale mais do que ouro, vale mais do que prata. Essa presença que é transcendente, essa presença que foge da minha compreensão humana, essa presença que foge da nossa sapiência, da nossa sabedoria. Ele está dizendo para você, quando tu aceitastes o meu convite, Ele está dizendo: passemos, passemos. Quem vai passar com você não é ninguém a menos do que aquele que entende o metro quadrado da tua dor. Quem vai passar com você é quem sabe o metro cúbico do teu sofrimento. Ele entende, Ele passa, e Ele passou sozinho, ninguém esteve com Ele. Todos os abandonaram, preferiram um ladrão do que a presença. Só que Ele está dizendo: ei, o que aconteceu comigo não vai acontecer com você. O que me abandonaram não vai abandonar você. Ainda que todos prefiram Barrabás do que você, eu, Jesus, não te abandono. Pode vir tempestade, pode vir vento, não é a fortaleza do meu barco que vai impedir isso, mas é a presença que me abraça, a presença que anda, a presença que me consola. Entenda. Vira para o irmão e fala assim: ei, não é a estrutura do teu barco, nunca foi. Diga assim: não é porque a madeira é boa. Fala para ele: não é porque o teu barco tem tecnologia. Fala para ele: não é o seu diploma. Fala para ele: não é o salário que você ganha. Não é imprensa, não é.
A tua segurança não está naquilo que você conquistou, a tua segurança está naquilo que Ele conquistou. Entenda uma coisa: teu barco pode ter a melhor estrutura, teu barco pode não ser um barco de alguém que mora na favela, alguém que foi estrupado. Talvez teu barco venha de família rica, de uma família toda perfeitinha, mas o que vai definir na tua vida, você superar todas as tempestades, não é a estrutura do teu barco, é a presença que anda junto com você. Oh glória, aleluia, oh glória. Alguém levantou a mão ali, alguém está entendendo? Mais alguém ali está entendendo? Eu vou dizer até alguém levantar a mão e ficar arrepiado e adorar junto comigo. Passemos, 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 passemos. Passemos. Não é a tua estrutura, é a presença. Agora entenda uma coisa, irmão. O texto vai dizer que eles estão dentro do barco, aceitaram o convite, se despediram da multidão. Aí Jesus está dentro do barco. Agora entenda, olhe para mim. Quando Jesus entra dentro do barco com eles, Jesus não diz absolutamente, Ele está calado. Olhe para mim. Jesus começa a observar os movimentos do barco. Jesus começa a observar que de repente Pedro está pegando o remo. Ele começa a observar que Tiago está pegando o outro remo. Ele observa que João está puxando a vela. Ele observa que André está preparando a mercadoria. E junto com ele está Judas também preparando a mercadoria. Jesus começa a observar que cada um está ocupado com um afazer do barco. Agora entenda uma coisa. O texto diz que se levanta uma tempestade. Agora vamos entrar na cultura do texto. A cultura judaica vai nos dizer que esse lugar onde eles estavam é um lugar chamado Mar de Tiberíades, ou Lago de Quirinete. É o resultado do descolamento de algumas calotas, ou do derretimento de algumas calotas de gelo, que faziam esse mar, entre aspas, ter mais ou menos 45 metros de profundidade. Era um lugar de águas completamente turvas, ninguém enxergava porque eram águas turvas. Só que tem um detalhe específico: não é um mar de água salgada, é um rio de água doce. Vou repetir mais uma vez: não é um mar aberto, é um rio de água doce. É um rio de água doce. Raciocina comigo. Agora vamos voltar para o texto. Jesus está dentro do barco, olhando para cada um nesse momento, que está ocupado com algum afazer dentro do. Aí o texto vai dizer que a gente leu no verso de número 37 e 38, vai dizer que Jesus estava com um travesseiro na mão. Agora você vai ter que pegar essa revelação. Jesus estava com o quê? Com um travesseiro em cima do barco que eles estavam dormindo. Isso, 38. Ele estava na polpa do barco, dormindo sobre uma. Irmão, agora raciocina comigo. Quando você entende cultura judaica, tudo muda. Olha para mim. Eles estão olhando para Jesus com uma alma, e eles estão raciocinando da seguinte maneira, como a gente raciocinaria: almofada, então significa que Jesus quer dormir. Então não vamos se incomodar o mestre, porque se ele está com uma almofada, ele já pregou, já libertou, já fez tanta coisa, deve estar cansado. Ele está olhando para a gente, então vamos dar atenção para o barco. Já que ele está com uma almofada na mão, o
vamos deixar ele dormir. Só que quando você estuda a cultura judaica, todo aquele que pegava uma almofada na mão dentro do barco, não queria dormir, queria pilotar. Vou repetir mais uma vez. Nos barcos da cultura judaica, o piloto colocava uma almofada na frente dele para poder guiar aquele barco. Agora vamos descer um pouquinho mais profundo. Então quer dizer o quê? Jesus não queria dormir, Jesus queria pilotar. Só que Jesus está observando que eles estão tão preocupados com as suas próprias coisas que eles esquecem quem está dentro do barco. E aquilo que eu me preocupo me faz às vezes colocar ele no lugar onde o texto diz, porque o texto diz que ele vai dormir na polpa do, sendo que ele queria estar na frente pilotando. E entenda que as minhas escolhas revelam a posição de Jesus na minha vida. Vou repetir mais uma vez. Entenda que as minhas escolhas revelam a posição que Jesus está dentro da minha vida. Eu posso trazer a mensagem para o teu coração? Posso ou não posso? Diga assim para esse irmão: ele não queria dormir. Diga assim: ele queria dirigir o teu barco. Mas diga assim para ele: você está tão preocupado com o teu remo, você está tão preocupado com a sua rede, você está tão preocupado com as mercadorias, que se esqueceu, ficou tão perdido espiritualmente, que está pensando que a almofada é para dormir, é para pilotar. Aí, pelo fato de eu estar preocupado com o meu barco, eu não olho simplesmente e entendo a mensagem que ele está me dando. Ele está com a almofada na mão. Alguém tinha que entender, dar lugar para o mestre, deixa ele pilotar. Mas eu sou pescador, eu sei, eu conheço todo metro quadrado. Dá na mão do mestre. Se ele está com a almofada, ele não quer dormir, ele quer pilotar. Agora nós vamos voltar de novo. Alguém já viu algum lago se levantar ondas de mais de 7 metros de altura? Quando você simplesmente troca a presença por coisas, vai se levantar tempestade nos lugares mais improváveis. Saúde. Irmão do céu, estou pregando bem pausado para você entender. Não era para ter se levantado, é impossível. Geologicamente, geograficamente, se levantar uma tempestade como essa. Daqui a pouco eu falo que tempestade que era, porque não é tempestade de água, de vento. Há um detalhe diferente. Não sei se vai dar tempo de eu pregar sobre isso hoje. Mas essa tempestade que está se levantando, é impossível se levantar no lugar em que está. Impossível? Claro que não. Deixa eu trocar remo por presença. Deixa eu trocar rede por presença. Deixa eu trocar mercadoria por presença. Deixa eu... arrepiou pela segunda vez, segundo mês. Deixa eu trocar as minhas coisas por presença, que você vai começar a enxergar tempestades que vão se levantar em lugares mais improváveis que você menos imaginou. Olha para o irmão, ele está com uma cara triste, tá? Mas olha para ele mesmo assim e fala assim: para de se preocupar com o remo. Fala para ele: para de se preocupar com a rede. Para de se preocupar com a mercadoria. Olha ele na tua frente. Ele está com a almofada. Ele está doidinho para pilotar e você não deixa. Ele está doidinho para tomar posse, mas você não deixa. Cabeça dura, orgulhoso. Até mesmo tua mulher vive dizendo: dá o controle para Jesus. Você fala: não, eu sou bonzão, eu sou o cara. Aí teu esposo está dizendo: entrega o controle para ele. Você fala: não, eu deixo o controle para amiga, porque ela sabe controlar melhor aquele salão. Ela sabe se ela nunca vai me trair. Aí tem salão fechando, tem casamento destruído, tem empresa fechando, porque Jesus não é sobre coisas, é sobre presença. Jesus está aqui na frente hoje de uma forma espiritual, com uma almofada na tua frente, dizendo para você: e aí, vai querer continuar na tempestade ou vai dar liderança para quem é de direito?
não era para ter tempestade. Vira por irmão que está do teu lado, diga para ele: não era para ter tempestade. Fala para ele: não era para ter tempestade. Fala para ele, talvez quem olha para você, fala para ele, acha impossível você estar passando pelo que você está passando. Quem olha para a tua estrutura não imagina que você estaria em frangalhos como você está. Para você estar totalmente consumido pelas emoções, você não tem mais paciência nem com teu filho, cara. Você não tem nem paciência com a tua filha. Você não consegue estar dentro da tua própria casa. Você perdeu a tua essência. Coisas se tornaram muito mais valorosas do que a presença. Tem gente que, se tirar o barco dele, ele reclama, mas se a presença for embora, ele diz: não, eu vou para outro lugar. Nem todo lugar a presença está. Nem todo barco a presença habita. Tem igreja por aí que o barco e navio é Titanic. Quem diria que o Titanic afundaria? Porque eu vou dizer mais uma coisa: não é sobre estrutura, é sobre a presença de quem está dentro. Eu estou com a almofada aqui na frente dizendo: e aí? Vai continuar dando murro em ponta de faca? E aí, vai continuar sendo quem você é? Ou vai entender que ele não quer dormir, ele quer pilotar? O porquê que Jesus dormiu? Eu explico para você. Alguém quer me ouvir? Diga agora, Deus. Irmão, vou te dar um exemplo claro. De final de semana é onde eu menos durmo. Chega sábado, domingo, eu já sei, não vou dormir. Porque são dias onde eu faço o dobro de esforço na obra. Tem dia que eu vou virado para o culto de domingo de manhã, prego, atendo, muitas das vezes faço batismo. Batismo não fazemos na igreja, fazemos na represa, que é mais ou menos próximo da igreja. Ainda quando eu venho para cá, ainda é perto, mas teve dias que eu viajei 400 quilômetros, mesmo cansado, exaurido. E o pior, que eu sei que eu vou ter que ir, pregar ainda, atender, vender a bolachinha que faz crescer cabelo, diga glória a Deus por ela. Os teólogos dizem que uma hora de pregação é como se fosse 8 horas trabalhadas. Porque nós não se damos simplesmente com o campo físico, nós estamos dando com o campo espiritual, irmão. Enquanto estou pregando para você, existem garras que te soltam. Enquanto estou pregando para você, tem garras que estão segurando teu filho, que deixa de abraçar ele. Uma palavra, basta uma palavra para mudar todo o contexto espiritual. É por isso que você prioriza, tem que priorizar a palavra. Só quando eu sei que eu estou cansado, não dormi, estou exaurido. E qual é o maior tormento para mim? Voltar e ter que dirigir mais 4 horas de viagem para chegar em casa. Propositalmente, obviamente, quando não está minha esposa comigo, vai a senhora sagrada, minha mamãe. E qual é a ordem que eu dou para ela? Converse comigo. Não pare de conversar comigo. Minha esposa eu não levo porque ela dorme primeiro que eu. Aí eu não consigo ligar o rádio, ficar prestando atenção no rádio. Às vezes a música é lenta, me dá mais sono ainda. Ou se de repente eu ficar escutando algum jogo, ver que é o Palmeiras que perdeu, eu bato o carro de vez. Diga glória, diga glória. Mas a ordem é: mãe, fale comigo, converse comigo. Porque enquanto você está conversando comigo, o seu diálogo me faz acordado na direção. Glória a Deus. Alguém está pegando isso? Não? Eu vou descer e vou falar: Jesus não dormiu porque estava cansado. Jesus dormiu porque ninguém queria conversar com ele. Ele aguenta. Ele ressuscita, ele aguenta. Em uma pregação do Sermão do Monte, com mais de 3.000 pessoas sem microfone, ele aguenta. Ele anda sobre as águas, ele aguenta. Ele ressuscitou ao 3º dia, ele aguenta. Ele não dormiu porque estava cansado. Ele dormiu porque não tinha mais diálogo. É aonde ele desce na tua frente para dizer para você: estou lá atrás, dormindo, é porque alguém parou de conversar comigo. A sua conversa me mantinha acordado na direção. Meu corpo está todo arrepiado aqui em cima. Entenda que se alguém para de conversar comigo, eu durmo. E quem está dentro do barco comigo sofre o acidente junto.
Se minha filha estiver comigo, minha filha vai sofrer um acidente, mesmo não tendo algum tipo de culpa nenhuma. Minha mãe vai ter algum acidente junto. Todos que estão no carro comigo podem morrer. E não era para eles morrerem. Não era para eles morrerem. Mas eles morrem porque alguém parou de conversar. Entenda que tem gente dentro da tua casa morrendo porque você parou de conversar. Entenda que tem gente pagando preço dentro da tua casa. E entenda uma coisa: não queira cobrar do teu marido a revelação que você tem. Se ele não vem com você para a igreja, a sua responsabilidade é muito maior, porque ele não está aqui ouvindo o que você está ouvindo. Não queira cobrar do seu marido, cobrar da sua esposa, cobrar da sua família, sendo que eles não estão aqui ouvindo o que você está ouvindo. A responsabilidade maior é tua, porque é você que anda com a presença. Só que quando você para de conversar, é como eu, conversa comigo. Quando alguém para de conversar comigo lentamente, meus olhos vão fechando. A consequência pode ser trágica. A consequência pode ser uma vez só. Pode ser uma consequência que não vai ter remendos. Pode ser uma consequência que não vai ter algo para poder remediar. Não tem volta. Existem acidentes que estão acontecendo naquela casa. Existem tragédias que estão acontecendo dentro da tua casa. Por quê? Não é culpa de quem não está no barco. Não é culpa de quem ouviu a revelação, não. A culpa é de quem está dentro do barco. A culpa é de quem está de segunda a segunda dentro da igreja, mas não é uma boa mãe. A culpa é de quem está segunda a segunda dentro da igreja, mas quer fazer tudo errado. Aí você prefere conversar com as amigas do que conversar com ele. Lembra você conversava tanto com a presença dele. Você sentava naquela sala, abria a tua Bíblia, aquela presença genuína descia naquele sofá, você ficava toda arrepiada. Lembra de quando você acordava às 3 horas da manhã? Aí você acordava às 3 horas, quando está todo mundo dormindo, você queria conversar com ele. E às 3 horas da manhã, olha você e o mestre acordado. A tempestade vinha, mas não tinha, porque estava no controle do barco. A tempestade vinha de um lado, vinha de outro, mas não pegava, porque estava no controle do barco. Jesus está dizendo para alguém: eu estou com saudade das nossas conversas. Eu estou com saudade do nosso diálogo. Eu estou com saudade de quando não tinha tempo ruim, não tinha obstáculo. Eu tenho saudade de quando não tinha cronômetro. Eu tenho saudade de quando você simplesmente conversava comigo, e quando você me acordava, e quando você me mantinha acordado naquela direção daquele barco. Podia haver a tempestade que fosse, a minha presença acalmava, a minha presença repreendia. Jesus está levantando hoje aqui. Levanta a tua mão, porque ele está dizendo: volta, volta, volta a conversar, volta a dialogar. Eu quero acordar para repreender a tua tempestade. Eu quero acordar. Pastor, eu vou orar. O porquê que essa tempestade veio? Coloca o verso 38, no 38. Agora eu vou explicar uma coisa para você. Se você não entender, não sei mais se você vai entender. Diga assim: Pastor Diogo. Eita, como diria minha avó, eita, desanda a bexiga da gota, hein? Minha avó. Diga assim: Pastor Diogo. Agora olha para cá. Vou explicar. Ele estava na polpa dormindo sobre uma. Você entendeu que a almofada não de dormir, mas de pilô. E alguém disse para ele: mestre. Alguém disse para ele? Mestre. Alguém disse para ele? Mestre. Vamos raciocinar. Então, primeiro, essa tempestade está vindo sobre você só para você dizer? Para você dizer o quê? Mestre. Irmão do céu, raciocina comigo. Ele está dentro de uma tempestade, trovões, barco sendo açoitado de um lado para o outro. Como é que Jesus não acorda com o barulho da tempestade, mas acorda com um sussurro? Mestre. Como é que pode ele não acordar
Ele sendo jogado de um lado, sendo jogado do outro, todo mundo gritando. Imagine já João fazendo xixi nas calças. Imagine simplesmente eles todos atormentados. Imagine trovão de um lado, estava pegando água, não era um barco coberto. Jesus estava sendo coberto de água e não acordou. Como é que Jesus não acorda com a tempestade, mas vai acordar com um sussurro? Que levará sal e calma. Onde eu quero que você entenda que essa tempestade veio, não é para acordar Jesus, é para acordar você. Vira para o irmão e fala assim: tempestade não mata discípulo. Não fala com mais chega assim: tempestade não mata discípulo. Diga assim: o que mata é a distância da presença. Tem alguém que está no mesmo ambiente, mas está separado da presença. Está no mesmo barco, mas a presença está tão distante. Ela está tão perto, mas está tão longe. É um paradoxo. Essa tempestade nunca veio para acordar Jesus. Essa tempestade veio para acordar você. Para você dizer: mestre, eu pensei que a mercadoria me salvava, me salvou. Mestre, eu pensei que eu ia conseguir pela minha experiência. Mestre, acorda. Porque eu sei que o meu remo não para a tempestade. Eu sei que as minhas redes não param a tempestade. Mestre, agora eu sei que tudo isso veio acontecer para mim acordar para ti, não para o Senhor acordar para mim. Ele sempre esteve acordado, ele só está precisando de um passo. E aqui eu termino. O texto diz que ele se levanta. Ele faz o quê? O texto diz, no original, que ele repreende a tempestade. Ali é uma tradução, mas a tradução original está dizendo: ele repreende a tempestade. Ô irmão, como é que você vai repreender a tempestade? Agora eu vou dizer uma coisa para você e me escute, porque é profético isso na tua vida. Por que se levantou essa tempestade? Vem aqui a segunda informação. Para onde ia esse barco? Para onde Jesus está levando os discípulos? Para Gadara. E o que tem Gadara? Um endemoniado. E o que tem Gadara? Alguém que está possesso por uma legião de demônios. Uma legião de demônios se compende entre 5 a 5 mil demônios. Então aquele homem tinha aproximadamente 5 mil demônios que regiam a vida dele. Segunda informação, esse território de Decápolis e Gadara foi um território que jamais alguém entrou. Ninguém entrou dentro desse território. Por quê? Porque era uma terra gerenciada por demônios. Aí você entende por que Jesus está repreendendo a tempestade. Na verdade não está repreendendo a tempestade, mas o que está por detrás dela. Arrepiou? Porque essas tempestades que estão se levantando é uma tentativa desesperada dos principados, das potestades, impedir que Jesus chegue para entrar onde ninguém entrou. A tempestade está se levantando para impedir o barco de chegar em Gadara, porque se o barco chegar em Gadara, o que é endemoniado vai ser liberto. Aquele que andava nu vai andar com roupa. Aquele que morava no sepulcro vai voltar a morar em casa. Aí Jesus está dizendo para alguém que entrou aqui agora, para você que está firme, para você que aceitou a presença, para você que está junto com Ele, Jesus está dizendo para você: por detrás dessa tempestade, o diabo está se levantando para te paralisar, para desfocar você. Por quê? Porque a presença decidiu entrar dentro do território de Satanás, pegar um endemoniado e fazer dele pregador da palavra. Aleluia, aleluia. Ai, irmão, levanta as tuas mãos para o céu, porque eu vou profetizar. Jesus está dizendo para você: aguenta, se está firme, aguenta, minha discípula, aguenta, meu discípulo, porque o diabo está desesperado. Ele não estava nem aí
quando você cheirava cocaína. Ele não estava nem aí quando você quebrava, quando você era piriguete. Ele não estava nem aí quando você frequentava prostíbulo. Mas quando você decidiu, eu aceito o nome que está acima sobre todo nome, aí você virou de vítima ameaça. Aí cada glória que você dá, um murro na cara do diabo. Cada jejum que você abre é uma pancada no inferno. Cada oração que você faz, o inferno está sendo queimado mesmo morando no fogo, porque o teu glória é fogo que consome fogo. Aí você aceitou a presença, e o diabo sabe: se eu não parar ela, o barco vai chegar. Se eu não parar ele, o barco vai chegar. Fica de pé, fica de pé. Eu tenho uma notícia para Satanás, e eu tenho uma notícia boa para você. Essa tempestade que está vindo é uma tempestade de libertação. Alguém que está endemoniado, alguém que não foi liberto, Jesus está dizendo: aguenta, aguenta, o barco vai chegar, o barco vai chegar, o barco vai chegar. Olha para o irmão e diga para ele: o motivo dessa tempestade é espiritual. Não é tempestade de água de vento. Ele repreendeu. Entenda uma coisa: que toda tempestade que está sobrevindo sobre você e sobre a tua casa está vindo com o intuito de te amedrontar. Depois que você aceitou a presença dele, parece que tudo piorou. Depois que você ficou firme, depois que você virou uma mulher de Deus, depois que você se tornou um homem de Deus, parece que ao invés de melhorar, piorou tudo. Quanto mais firme, mais tempestade. Quanto mais insantidade, mais vento. Pastor, por que depois que eu aceitei a presença dele, tudo virou? É óbvio. Enquanto você estava engatado, endemoniado, você não era uma ameaça. Agora você tem não espírito zombeteiro, mas você tem um Espírito Santo. E ele sabe que se ele parar você, o barco não chega na gadara da tua casa. Tem alguém que entrou aqui que deixou alguém sem libertação dentro de casa. Talvez é um filho, talvez é o pai, a mãe, talvez é alguém que você tanto ora. Quem é que você precisa da sua casa de libertação? Tem alguém que você veio orar por alguém que precisa de libertação? Levanta sua mão, sai do seu lugar e vem aqui na frente do altar. Sobe aqui. Pode vir aqui na frente com a permissão dos nossos pastores. Vem aqui na frente. Vem pra lá, pastor. Deixa eu espalhar mais pra cá. Olha para o irmão e fala assim: não pare. Diga mais uma vez para ele, diga assim: não pare. Por detrás da tempestade. Fala para ele: por detrás da tempestade tem um barco que vai chegar na sua gadara. Fala assim: tudo que o inferno quer é que você pare, que você desista. Diga assim: tudo está dando errado agora, porque lá na frente vai dar tudo certo. Quem olha para mim hoje, você não imagina da casa, da família disfuncional que eu vim. Você não imagina o tipo de casa que eu tive. Eu brinco com minha mãe muitas das vezes quer casar, porque eu gosto de brincar com ela. A minha mãe não quer mais casar porque de tantos traumas que vivenciou. Meu pai a espancava continuamente.
usava drogas. Meu pai entregou a vida para Satanás, para um demônio chamado Xangô. Tinha dias que eu abria a porta da minha casa, ao invés de encontrar um pai amoroso, pronto para abraçar o filho, eu vi um pai espancando a mãe, ou em alguns momentos, pegava uma faca e ele se cortava, pegava um garfo e se furava. Entrava dentro de casa, tinha dias que meu irmão mais velho rolava na escada abaixo com ele, minha irmã com faca tentando matá-lo. Eu com 9 anos de idade subi no edifício onde a gente morava. Com 9 anos eu queria me matar. 9 anos. Morando dentro daquele inferno, lembro de eu e minha mãe, muitas vezes. Sábado era o dia pior, porque sábado minha mãe ia namorar e meu irmão também, eu era pequeno. Ficava dentro da casa com a minha mãe. A gente se trancava dentro de uma sala. Ela pegava o sofá e eu ajudava a empurrar o armário para a gente colocar na porta. Meu pai chegava drogado, manifestado, esfaqueava a porta, queria matar eu e minha mãe. Por várias vezes minha mãe me pegou de madrugada, a gente teve que fugir sem chinelo. Várias e várias vezes. Não consegui estudar direito, porque a todo momento a gente tinha que ficar na casa de alguma pessoa. Uma hora a gente ficava na casa dos parentes em Carapicuíba. A própria família que morava, a família do meu pai que próprio morava com a gente passava por necessidades tão terríveis. E se eu quisesse comer algum doce, eu ia para o supermercado roubar para me comer. Em vários momentos ouvi palavras de parentes. Não vou falar que é de mentir, porque isso não se faz com o sobrinho, de dizer: eu prefiro dar comida para o meu cachorro do que dar comida para você. No dia que meu pai bateu tanto na minha mãe, eu vim fazendo comida para ele, espancou tanto ela, e não satisfeito, pegou a panela de feijão e jogou em cima dela, feijão quente. Naquele dia, eu com 10 anos de idade, peguei ela no colo. Minha mãe estava começando a infartar, os olhos dela viraram, e eu, no meio daquele inferno existencial, olhei: Deus, 9 anos, se o Senhor existe, entra dentro desse barco, pelo amor de Deus. Com 13 anos eu comecei a jogar futebol, apesar de ser corintiano ou palmeirense. Diga misericórdia, eu fechei contrato com o Corinthians. 15 anos. Aí teve um dia que eu entrei dentro da igreja e eu vi alguém tocando teclado. Aumenta o teclado aí, profeta. Aí eu ouvi aquele som daquele teclado, entrou dentro da minha alma. Aí eu comecei a sentir uma paz que, quando eu ia assaltar carros com os amigos, eu não sentia. Para mim comer o que eu queria, eu tinha que roubar. Aí eu olhei para aquele contrato que eu tinha com o Corinthians, eu peguei e rasguei. Tinha uma empresária da época que me vestia dos pés à cabeça nessa época, eu rasguei. E eu com 15 anos falei: Jesus, o que eu quero não é fama. Hoje eu não sou conhecido talvez como um jogador de futebol, mas lá no mundo espiritual eu sei que Ele me conhece. Eu não tive um pai. Meu pai foi um abusador, abusou da minha irmã. Eu cresci dentro de um lar que é um inferno. E a gente só reproduz tudo que a gente passa se a gente quer. Continuar sendo mal porque o seu pai foi mal é escolha tua. Continuar sendo mal porque tua mãe foi mal com você é escolha tua. Hoje eu entendo tudo isso. Se meu pai, ele fosse um empresário, se meu pai talvez fosse um homem completamente normal, eu não estaria aqui pregando para você. Existem coisas que no começo tem que dar errado para hoje dar certo.
tido uma mãe presente, você não estaria aqui. Se você tivesse talvez o casamento perfeito, você não estaria aqui. Entenda que existem coisas que dão errado para que hoje você venha dar certo. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Feche seus olhos. Pastor Antônio, eu vejo anjos de Deus aqui nessa igreja. Feche os seus olhos, feche. Ele vai te dar força para você superar essa tempestade. Ele vai te dar força para você superar todos os obstáculos que você está passando. Nesse momento, talvez alguns de vocês vão chorar de uma forma desenfreada. Deixe, chore, joga tudo para fora. Nesse momento você vai voltar a dialogar com Ele. Ele está dizendo: eu vou acordar até o final dessa reunião. Antes do final eu quero acordar para poder simplesmente pegar essa tempestade e repreendê-la. Porque eu tenho pressa de libertar quem você deixou na tua casa. Eu tenho pressa para poder libertar quem você deixou lá em Gadara. Eu tenho pressa para poder libertar quem você deixou naquele lugar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Escute isso. Você não vai parar. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Ele está recolhendo lágrimas de crente. Não abandone, não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar.
Espírito Santo, esse que está aqui, renove as forças dele nesse momento. Espírito Santo, toque nesse que está fraco nessa hora. Espírito Santo, comece a tocar na tua igreja. Você que fala em línguas, os intercessores, orem em línguas nesse momento. Os intercessores, orem em línguas nesse momento. Orem, orem. Há um ambiente espiritual aqui nesse lugar. Você que não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado nesta hora. Volte a se comunicar com Ele. Volte a orar por Ele. Volte a orar por aquele que precisa de libertação. O barco está chegando naquele lugar. Isso, abre a tua boca nesse momento. O Espírito dele desceu nesse lugar para recolher a lágrima de um adorador. Eu dormi porque você se calou. Eu dormi, você se esqueceu, adorador. Eu dormi porque você se preocupa mais com sua dor. Eu dormi porque você deixou esfriar seu primeiro amor. Mas eu hoje quero acordar, se levantar, repreender a tempestade, vou acalmar. Se você deve acalmar, saio, decidi me acordar, vou acordar. Para me curar, para me ensinar o caminho que podes me usar como tu. Pegue na mão desse irmão, pegue e levante bem alto. Pegue na mão desse irmão que está do teu lado e levanta bem alto. Depois você passa álcool em gel, isso. Levanta a mão bem alto, levanta a mão. Olha para ele e diga assim: a tempestade está cessando agora. Não fala para ele, fala: a tempestade está cessando agora.